Bom dia! A pedidos, eu vim fazer este vídeo para contar para vocês como é que foi a experiência de ir para o Chile comemorar o meu aniversário de 40 anos, junto com a minha família, junto com os meus piquiticos. Como é que foi o trâmite, como é que foi o planejamento, como é que foi chegar lá, como é que foi sair do aeroporto, como é que foi fechar os passeios, como é que foi conhecer a neve, qual é a sensação. Então, bora lá pro vídeo. Então, galera, foi assim. Quando eu fiz 30 anos, eu fiz uma festa e foi a festa. Aí eu pensei comigo, vou realizar uma outra festa desta proporção nos meus 40 anos. Ok. Passou-se 10 anos e aí eu pensei, tá chegando o meu aniversário, bora preparar para fazer a festa. Galera, só que assim, há 10 anos atrás era totalmente diferente de agora, né? As coisas mudaram bastante. Eu pensei, bom, eu poderia fazer uma festa numa chácara, né? Com piscina e tal. Só que, gente, meu aniversário é em junho. Junho é o quê? Frio. Então não ia fazer sentido fazer uma festa no mês de junho no frio. Como eu queria aproveitar ali a piscina, a chácara. Por mais que tenha chácaras com piscina aquecida, mas o clima em si é frio. Então não ia compensar entrar na piscina gelada, quente, mas sair no ambiente frio. Então já tive que descartar essa hipótese. Aí eu pensei, por que não fazer uma viagem nós quatro, né? Aí amadureci a ideia. Aí comecei a pensar nos destinos. Aí lá vai eu. Eu fui para Natal, né? Eu e meu esposo, só nós dois. E foi uma viagem maravilhosa. Então eu pensei, vamos para Natal, nós quatro. Fui pesquisar Natal. Gente, meu Deus do céu, tá muito caro viajar dentro do Brasil. Só as passagens para Natal deram R$5.000. Só as passagens. E hospedagem, passeio, alimentação, ia, tipo assim, não iria compensar por ser dentro do Brasil, né? Aí eu comecei a ver a galera da minha rede social que havia postado pro Chile na neve. Falei, nossa, interessante, tá aí algo para se pensar. Aí eu entrei em contato com elas, né? Foram 3 conhecidas minhas que foram para o Chile. Comecei a pegar algumas dicas, como é que faz pra ir, como é que faz pra comprar, não sei o que, fui perguntando. E cada uma foi dando umas dicas, assim, essenciais. Aí eu amadureci a ideia. Aí comecei a pesquisar as passagens para o Chile. E assim, é caro, mas em comparação a Natal, não ficou tão caro assim. Então eu pensei, bom, eu vou providenciar as passagens, o restante eu vou vendo aos poucos. E aí eu comecei a ver alguns Instagrams diretamente lá do Chile, que é o Zerando Chile, que foi uma dica de uma colega minha, e as dicas da Pri. E aí eu comecei a me empolgar, né, vendo como que era, os passeios, como que seria e tal. Meu, tem um sunset lá, só que esse sunset não daria pra eu fazer por conta das crianças, mas tá aí, eu voltaria só pra fazer esses sunsets. Então eu comprei as passagens. Aí eu comecei a pensar, e agora é a hospedagem. Aí eu tava vendo que a parte de alimentação lá no Chile é meio chatinho, porque lá não tem arroz e feijão igual aqui no Brasil, né? A alimentação lá é totalmente diferente. Então o que eu pensei, bom, vamos ficar no hostel, que aí de manhã nós almoçamos num restaurante, comemos a comida local mesmo, e à noite faremos o nosso próprio jantar, né? Então assim que eu fiz. Nós ficamos hospedados num hostel, com café da manhã incluso, numa ótima localização, que dava fácil acesso ao mercado, fácil acesso ao Cerro de Santa Lucia, fácil acesso ao Parque Florestal, enfim, eu estava bem localizada. Então fechei este hostel. Aí foi a hora de fechar os passeios. Galera, o passeio é assim, é por pessoa. Por pessoa, nós somos em 4. Tinha agências que só para levar até a montanha era R$250. De 200 a R$250. Não era menos que isso. Bom, então bora fechar os passeios.
Aí fechamos os passeios para fazer o Vale Nevado, que era o panorâmico. E depois nós fechamos também o City Tour. Foi importante fazer o City Tour para a gente conhecer ali a história do Chile, sobre a Revolução, como é que a cidade foi construída, enfim, foi bem legal. Fechamos o passeio para o litoral, né, para conhecer o Oceano Pacífico, que é a cidade de Valparaíso, Vinha del Mar. Foi bem legal assim também. Foi uma viagem curta, né? Eu aconselho quem queira conhecer o Chile realmente a ficar de 5 a 7 dias, que eu acho que é um tempo legal para conhecer tudo mesmo. Nós não conhecemos tudo, só ficamos um pouco limitados porque tivemos uma alteração de voo. Fechamos o nosso voo pela JetSmart, que é uma empresa low cost. O que é uma empresa low cost, galera? Vamos lá. É uma empresa que só vende aquele serviço. Nós compramos as passagens com direito a uma mala de 10 quilos, uma mochila de 10 quilos. Então, cada um tinha direito a levar uma mochila pesando 10 quilos. Se eu fosse acrescentar o despacho da mala, aí eu teria que pagar mais 200 e poucos reais. Então, pra gente não foi interessante fazer o despacho da mala. E cada um, como estava com 4 mochilas, então dava para colocar, como cada um estava com uma mochila, né, total 4, deu para organizar ali as roupas, tudo direitinho. Então, nós economizamos na passagens por ser uma empresa low cost. Mas, quem gosta de conforto, de praticidade, de despachar a mala, recomendo, então, comprar na Latam. A Latam faz voo direto também. E a reserva do hotel eu fiz com a Booking, né? Uma empresa que eu gosto muito da Booking. Pela Decolar eu não curti, o valor eu achei um pouco caro e a diferença de valores foi bem interessante. E aí, galera, para sair do aeroporto, também pagamos um transfer. Eu achei muito mais prático para pagar o transfer, porque quando nós chegamos lá no aeroporto, já tinha um rapaz esperando a gente com a plaquinha, né? Marília Souza. Então, assim, já chegamos, já embarcamos e viemos, né? Do aeroporto pro hotel, como nós chegamos à noite, deu em torno de 30 minutos. E porque foi à noite, se fosse durante o período da manhã, ia demorar mais por conta do trânsito, lá tem bastante trânsito. Então, nós fechamos o voo, a hospedagem, os passeios e o transfer City Tour. E aí, pegamos Uber. Uber não faz viagem do aeroporto para a cidade. Não faz, é proibido. Eu não entendi o porquê, mas é proibido. Mas dentro de Santiago em si, eu utilizei muito Uber, né, para se locomover. Também utilizei o metrô, foi uma experiência muito legal, porque assim, eu não conhecia nada, né, eu só pesquisei ali. Eu queria conhecer o Sky Costaneira, né, o Costaneira Center, que é o maior prédio da América Latina. Só que a inteligente aqui deixou para ir à noite. E quando eu cheguei lá à noite, a Sky Costaneira, que é para ver lá de cima a visão 360 de toda Santiago, estava fechada, então não consegui ver, né? Mas conheci pelo menos o maior prédio da América Latina, eu conheci. Aí eu fui com os meninos, minha esposa não quis ir, estava cansado por conta do passeio em si, né? E nós aproveitamos bastante. E a questão da língua lá, que lá fala espanhol, né? Eu tenho um pouco de conhecimento na língua espanhola, fiz um curso no passado, então algumas palavras eu entendo e consigo me expressar. E aí os meninos vendo, né, eu sempre agradecendo, perguntando buenos dias, buenas tardes, buenas noches, como estás, donde has, enfim, né. Aí eles me olhavam assim e falavam, poxa, mamãe, a senhora fala outra língua? Eu falei, mamãe fala, mamãe é bilíngue, vocês também não são? Vocês estão fazendo inglês, daqui a pouco vocês são bilíngue também. Aí, então, quando nós estávamos nos restaurantes, né, aí eles pegaram e agradeciam a garçonete. Graças, muitas graças. Achei tão fofinho, gente. E a experiência que eles tiveram, né, conhecemos as pacas, barra lhama, que eu não sei se é uma lhama, se é uma paca, mas é um animal típico lá do Chile, né, das montanhas. Eles dando lá a comidinha. Ai, foi tão fofinho. Eles dando a comidinha para as pacas lá. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. E a questão da neve. A neve é muito gelada? É muito frio? Muito frio. Só que assim, galera, eu vou dar uma dica para vocês.
quem realmente quer ver a neve, quer brincar na neve, eu aconselho ir no mês de julho pra frente. Porque quando eu pesquisei sobre a neve, lá estava assim, a neve começa a cair em meados de junho. Meados, né? Aí eu não me atentei que meados é a partir do meio de junho pra frente. Meu aniversário é dia 11, então provavelmente eu não iria ver a neve. Quando eu me dei conta que eu não iria ver a neve, eu fiquei tão chateada. Fiquei sentida, fiquei, nossa, não acredito nisso, que eu não vou ver a neve. Comecei a acompanhar o Instagram, que sempre falava sobre a previsão do tempo e as possibilidades de cair a neve. E aí, quando chegou no dia 10, teve uma nevasca lá que deu para encher um pouco lá de neve. Como nós fomos no dia 12, então já tinha um pouco mais de neve. Não tem tanto como tem hoje, que hoje tá assim, maravilhoso. Eu ainda sigo aqui o Instagram e fico dando uma olhadinha. Fico, porque eu não marquei para ir em julho. Mas enfim. Então, assim, é frio, é muito frio. O Pierre, ele passou mal de frio. Mal assim, né? Ele, mamãe, eu tô congelando. Ele chorou de frio. E como são 60 curvas até chegar lá na montanha, aquelas voltas, dá um pouquinho de enjoo. Então eu dei Dramin pros meninos, mascamos chiclete pra quando chegar não ficar tão enjoadinho. Mas o Pepino ficou um pouco enjoadinho. Então, assim, é muito importante usar a roupa térmica. É muito importante. Então, o que eu fiz? Coloquei a roupa térmica, né, que é bem quentinha. Depois coloquei uma blusa mais quentinha por cima. Aí sim a roupa de neve. Lembrando, a roupa de neve você tem que alugar. Com a Zerano Chile, quando você vai subir lá pra montanha, eles param no rental e aí você faz o aluguel da roupa de neve lá. Então você tem que alugar essa roupa, a bota, o óculos, enfim, tem que alugar. Não tem como ir de calça jeans e só, não dá, você aí só no resfrio, porque é bem frio. E a luva também tem que ser uma luva específica para ficar quentinha, né? Mas mesmo assim, os meninos passaram frio, eu também passei frio, mas eu tava bem agasalhada e passei frio, não sei porquê. Deve ser muito frio mesmo. Mas vale super a pena, gente. Olha, quem puder, assim, uma dica, quem puder, invistam. Invistam sim, porque são momentos, são memórias que não voltam, são memórias que vai ficar para sempre. E eu espero que tenham ajudado, né, este vídeo. Acredito que eu falei muito rápido, eu não sei se deu para entender como é que foi todo o processo. Ah, gente, um detalhe, eu entrei com o meu passaporte, eu e meu esposo, porém não é necessário o passaporte. Você estando com seu RG válido durante 10 anos, ele tem que ter a validade de 10 anos, você pode entrar com o RG. Mas é claro, eu tirei meu passaporte, é claro que eu queria usar meu passaporte, né? Eu tenho lá meu carimbinho, mas não é algo assim essencial, só com o RG mesmo dá pra acessar. E passamos lá pela Receita Federal, pela Polícia Federal, né? Tivemos que provar que nós éramos os pais dos meninos, isso é bem rigoroso mesmo. E importante também, né? Pra não sequestrar os bichinhos, né? E é isso aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar aqui no direct, eu coloco aqui nos comentários. E é isso, e até mais, espero ter ajudado.